Diga para a pessoa que está ao seu lado: o lugar e o tempo, certo, importam. Não apenas o lugar, mas o tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Mas se você, por exemplo, chegasse às 3 horas da madrugada aqui na frente da igreja, a igreja está fechada. Porque você chegou no lugar certo, mas no tempo errado. Eu tenho entendido de Deus que nós precisamos compreender essas duas coisas em nossa vida. Precisamos compreender o tempo, mas temos que compreender também o lugar. Eu preciso entender o tempo de Deus de avançar. E tenho que compreender qual é o meu lugar para avançar. Quando você deixa de ser desafiado, é porque certamente você já deveria ter mudado daquele lugar. Eu acredito que todo lugar, querido, há um limite de crescimento. Se eu estivesse hoje morando numa cidadezinha pequena, por exemplo, a cidade que Deus me tirou primeiramente, uma cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, uma cidade de 38 mil habitantes. Se eu estivesse naquela cidade, no tempo que eu estou vivendo, eu com certeza faria muitas coisas, continuaria fazendo minhas escolas, continuaria fazendo meus eventos. No entanto, naquele lugar, não tem como eu crescer muito. Não tem como eu avançar a maneira que Deus quer que eu avance. Muitas vezes você está no tempo errado e no lugar certo. Como que pode isso? Ou nos precipitamos, ou nos atrasamos, e aí perdemos. Você tem que compreender o time de Deus para a tua vida. O time de Deus de empreender. O time de Deus de fazer algo que Deus te pede. Isso é tão importante quanto qualquer outra coisa. Eu estava estudando algo agora pela manhã, quando eu acordei. O erro do ser humano é pensar que Deus vai abençoar ele aonde ele estiver. E isso se criou até um chavão no meio da igreja. Não, Deus vai me abençoar onde eu estiver. Aí eles usam aquele texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas você tem que entender uma coisa: há lugares que você se coloca, Deus não te manda para lá. Jonas, Deus nunca mandou ele para Nínive. Aliás, Jonas, Deus mandou ele para Nínive. Ele não deveria ter ido para Tarsis. Compreenda isso. Deus mandou o profeta ir a um lugar e ele foi para outro. E o que houve lá no meio do mar? Tempestade. Todo mundo quase morreu. Ele quase morreu 3 dias no ventre de um grande peixe. Eu fico imaginando, querido, Jonas era um profeta que recebia a palavra de Deus, que recebia a instrução de Deus, um homem abençoado, um homem que suas palavras faziam as coisas prosperar, um homem que Deus estava honrando, mas alguém que pensou que Deus iria abençoá-lo independente do lugar que ele estivesse. E eu aprendi uma coisa: Deus não vai te abençoar em qualquer lugar que você queira. Deus vai te abençoar no lugar da obediência, no lugar que você irá satisfazê-lo. Você pode não gostar, você pode retrucar, você pode, até teimar com Deus e pensar: não, Deus vai estar comigo. Não, não vai estar. Você vai estar fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, você pode até ter vida, mas vai ter vida na tempestade, sempre. É por isso que nós temos que orar para Deus nos conduzir e dirigir os nossos passos aqui nessa terra, porque a geografia para Deus importa.
quantas coisas perdemos por nos atrasar. Você sabe, se está marcado para as 8 horas ser o concurso e você chegar 8h10, o porteiro não abre mais a porta. Tem um horário para começar. Tem um horário para você chegar lá. Mas há pessoas que querem dar um jeitinho. Elas querem chegar além do horário e tentar convencer o porteiro de abrir a porta. Você pode dar a explicação, a justificativa que você quiser, o porteiro não vai abrir a porta para você. A Bíblia nos fala das virgens sábias e das virgens loucas. As loucas não trouxeram azeite reserva, saíram para comprar na cidade. O noivo voltou, entrou, fechou a porta, e as loucas quiseram entrar. E a Bíblia diz que o noivo, o porteiro, não abriu a porta para eles. Ou seja, lugares importam, mas o tempo também importa. Você tem que estar no lugar certo, e você precisa estar no tempo, no time de Deus para a tua vida. Não adianta, querido, nós fazermos a nossa própria vontade e segurarmos as nossas bênçãos e decidirmos, sabe, fazer o que queremos com as nossas bênçãos. Daí você vai virar que nem o filho pródigo, sai da casa do pai, pega as bênçãos, por um tempo tem as bênçãos, mas essas bênçãos vão acabar, porque essas bênçãos, elas estavam no lugar da obediência. No lugar da obediência, as bênçãos eram multiplicadas. No lugar da obediência, enquanto o filho estava na casa do pai, ele tinha um mantimento, ele tinha a herança, ele tinha bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Mas a partir do momento que ele decidiu pegar as suas bênçãos e viver a sua vontade, a Bíblia diz que então ele começou a ter perdas. As bênçãos começaram a se esvair. E nós pensamos assim que tudo é prova, tudo é luta. Não, há coisas que é desobediência, é o saco furado, é o saco furado, é o bolso furado. Não importa o quanto você ganha, vai colocar ali, vai perder, porque está num lugar de desobediência, está num tempo fora da vontade de Deus. Então, lugares e tempo importam. Onde você está é quase tão importante quanto o que você é e o que você tem. Sabe o porquê? Porque algumas pessoas podem me conhecer aqui, mas se eu for à Argentina, a maioria não me conhece. Se eu for no Uruguai, a maioria não me conhece. Por quê? Porque não é o meu lugar. Então, eu posso até ser um profeta no meio deles, mas eles não me conhecem. Então, onde eu estou é tão importante quanto quem eu sou. Você pode carregar muitas coisas, mas se você estiver no lugar errado, você não vai receber reconhecimento. Se você estiver no lugar errado, você não vai ser abençoado. Se você estiver no lugar errado, você vai perder as suas bênçãos. Porque onde eu estou, eu sou abençoado. Se eu sair da onde eu estou, será que vou ser tão abençoado? A Bíblia nos diz que Jesus, ele não pôde operar muitos milagres em Nazaré, porque foi lá que ele cresceu. E quando Jesus assumiu o seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi mudar o seu ministério para Cafarnaum, uma cidade muito maior. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus entendia que no meio da casa dele, no meio das pessoas que o conheciam, era impossível ele cumprir o seu destino, viver o que Deus tinha para a vida dele. O lugar importa. E o tempo importa. Perto da tua família, no lugar que você está, na empresa que você está, tem um tempo para você ficar lá.
Mas se você passar do tempo, você perde oportunidades. Se você passar do tempo, você perde de crescer.